Bom, e aí pessoal, fiquei um tempo aí sumido, mas estamos de volta aqui. E bom, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um projeto que eu venho construído aí, e ele é chamado de Mangá AI Translator. Bom, pelo nome vocês já devem imaginar, e também pelo título do vídeo, obviamente. Mas bom, basicamente é um app desktop, né, ou seja, ele funciona no Windows. Então, se você está no celular, infelizmente não funciona ainda, né? E bom, ele é focado em tradução, tá? De mangás e manhwas, enfim, comics, o que você quiser traduzir aí. E bom, a ideia, pessoal, não é substituir a revisão humana, tá? Substituir o tradutor humano. Porque, pô, o pessoal vai ver AI, vai ver inteligência artificial no nome e pronto, já acha que fica aquele AI Sloop, né, que eles falam. Que é aquela coisa feita por cagada. Só que a ideia justamente é você pegar a inteligência artificial e incluir ela no seu workflow de tradução. Então, obviamente que esse projeto, ele é focado para scans ou para quem traduz, né? Então, se você é um tradutor aí, ou você faz parte de uma Scanlator e você cuida da parte de tradução, isso aqui é para você, cara. Se você for um leitor, talvez não seja tão bom assim, tá? Porque não é o foco, né? O foco não é para os leitores, assim, para quem traduz. Ele já está open source, tá? Open source, então já tem aqui um ponto funcional dele, onde eu já testei aqui, já utilizei em algumas traduções que eu fiz, e ele já está pronto, pessoal, para uso. E eu vou estar mostrando aqui para vocês como ele funciona, como que você pode usar ele, quais as melhores maneiras de você utilizar ele. Bom, e o problema principal é quem nunca aí traduziu um mangá com IA, velho? Eu já tentei traduzir algumas páginas com inteligência artificial e um dos maiores problemas que a gente tem atualmente utilizando esse método é simplesmente que o plano gratuito da maioria das inteligências artificiais é uma merda. Por exemplo, você não consegue colocar muitas páginas, né, ao mesmo tempo. Você sempre consegue colocar ali só duas ou três, né, que eles aguentam, depois eles já falam que você já estourou o limite. Então a ideia, basicamente, tem um segredinho ali que dá pra você usar, uma IA que você consegue usar ela pra traduzir esses mangás sem você ficar batendo toda hora o limite. E também outro problema que normalmente tem, que pra mim é o principal problema, que no caso é o workflow, ou seja, para você traduzir um mangá, né, quem traduz aí no computador ou até mesmo no celular, você tem que fazer o seguinte. Primeiro você vai pegar a RAW ou você vai pegar o inglês, certo? Você vai pegar ali da língua do idioma que você quer traduzir, você vai ler aquela página e depois você vai ter que dar um Alt Tab, né? Ou você vai ter que mudar de aba no celular e você vai ter que ir para um bloco de notas, alguma coisa para você escrever. E aí você fica nessa, né? De indo e voltando. A ideia é tipo assim, você vai ter ali a sua página, você vai ter o capítulo ali na sua frente e do lado você tem um bloco onde você consegue colocar ali o texto que você quer, você consegue separar, né, cada fala em blocos e por tipos, tá? Que eu também vou mostrar como funciona. Bom, e como eu falei, normalmente você tem que baixar a página, você, pô, joga ali numa IA aqui, e aí depois você pega, copia o texto, aí você cola ali, depois você acaba se perdendo nas páginas, se perde até às vezes nos nomes, né, dos arquivos. Então, enfim, é uma bagunça, cara. Vira uma bagunça e assim, é um workflow bem lento, né? Acho que um dos maiores motivos para demorar tanto, né, a tradução, eu acredito que seja esse workflow, cara, que é bem chato, assim, bem chatinho mesmo. Bom, então a proposta do app, ela é justamente organizar, cara, todo esse fluxo que você tem de tradução em um único lugar. Então, bom, eu tô aqui com a tela do repositório no GitHub, tá? Eu vou ensinar para vocês como que baixa ele, como que usa. E bom, como eu falei, ele é open source, ou seja, você consegue ver o código dele, tá? Então, se você tá aí achando que tem algum malware aqui, algum vírus, alguma coisa, cara, você tá open source, tá aberto pra todo mundo aqui, tá ligado? Tá aberto, velho. Você entra aqui, você consegue clicar em qualquer coisa aqui, você consegue ver os códigos inteiros aqui, ó. Você pode ver tudo aí, fuçar o que você quiser. Se você quiser mandar pra uma IA perguntar se tá com vírus ou não, enfim, você consegue aí fazer tudo, você consegue ver ele inteiro. Então, justamente para evitar, né, de ter o pessoal falando que tem vírus, tem não sei o quê. Mas tem, claro, um detalhe que eu vou explicar daqui a pouco, que tem a ver com essa questão de vírus e tudo mais. E bom, eu vou deixar na descrição aí para você entrar aqui no GitHub, eu vou ensinar como que baixa também. E bom, tem aqui uns negocinhos que eu coloquei, né? Atualmente tá na versão 1.2, né, 0.1.2 e é um beta, tá, pessoal? Então ele não tá completo, ainda tem muita coisa que eu quero atualizar, tem muita coisa que eu quero colocar. Então tenha em mente isso, eu tô justamente trazendo ele aqui pro canal para que vocês possam dar o feedback, né, e eu saber o que que eu preciso melhorar aqui, o que a gente pode melhorar para, cara, que a gente, né, transforme essa tradução em algo mais rápido, né, ou seja, consiga traduzir mais rápido e com qualidade, porque a gente sabe que, cara, a IA sozinha atualmente
ela ainda não é muito boa, né, cara? Às vezes ela comete gafes ali terríveis, tá? E eu vou mostrar uma delas pra vocês, inclusive. Bom, e eu quero já dar um aviso aqui que você não precisa saber nada de programação pra você usar, tá? Você não precisa saber técnicas, enfim, o setup, eu preparei um setup, você baixa ele e pronto, usa, tá? Você não tem que, né, saber programação e nem nada do tipo pra você usar ele. Bom, e eu quero falar aqui sobre o Windows Smart Screen, né? Que normalmente é um problema que tá tendo que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse aplicativo, né, ele é novo, tá? E ele não tem o Code Signing da Microsoft. Mas é um formato que você consegue assinar o seu código, assinar o seu aplicativo para distribuição, né? E o que acontece? O Smart Screen, ele vai mostrar, pessoal, um aviso de aplicativo não reconhecido na instalação, tá? Mas isso não significa que o app ele tem algum vírus, tá? Como eu expliquei aqui, ele não tem uma reputação consolidada, porque é algo novo, né? Lançou agora. E então, tipo assim, provavelmente a Microsoft vai falar que, pô, é um aplicativo não reconhecido, mas ele não vai falar que tem malware, ele só vai falar que não é reconhecido. E eu vou mostrar pra vocês ao vivo aqui ele aparecendo isso, tá? Eu vou instalar aqui também pra mostrar. E apesar disso, né, ele usa uma assinatura que eu uso aqui do Updater, ou seja, toda atualização ela passa por uma senha minha, né, tudo assinado do próprio Tauri para poder atualizar o aplicativo, para evitar, enfim, outros tipos de invasão aí e tudo mais. Mas é claro, como eu falei antes, o código tá aqui aberto, então, cara, se você ainda não confia no que eu tô falando, tá? Não confia no que eu tô falando, faz o seguinte, pega o link aqui do repositório, manda para alguma IA, fala para ela analisar o repositório inteiro para você entender se tem vírus ou não, enfim, não tem, né, obviamente. Eu não vou colocar aqui um negócio, né, pra todo mundo aqui com vírus, né? Meu canal tá aí, velho, no YouTube aí, velho. Se tivesse, ele simplesmente vai falar pra todo mundo aí, né? Então, não tem muita lógica eu fazer isso. Mas, enfim, da minha parte não tem, né, nada de errado aí. Bom, e basicamente eu vou explicar aqui o que ele faz, tá? Bom, o que ele faz é o seguinte. Ele pega, cara, uma pasta inteira do capítulo, né? Ou seja, você vai ter ali o seu capítulo, o seu mangá que você quer traduzir. Você vai baixar esse capítulo, tá? Por enquanto é um workflow ainda que você tem que baixar o capítulo, então tem um tutorial aí, no meu tutorial passado eu ensinei como baixar house de mangás. Então se você não souber como baixar, vai lá naquele vídeo, baixa a HAL, né, o capítulo que você quer, e aí você volta pra esse, que aí você vai conseguir traduzir. E é claro também, lembrando, né, que se você for um solo, cara, eu não sei, talvez isso aqui não seja muito bom pra você, a não ser que você não saiba outro idioma, né? Se você não souber, né, o inglês, então realmente esse aqui é o melhor workflow pra você. Agora, se você sabe inglês, eu acredito que no método que eu ensinei no tutorial mais completo, né, que você faz tudo uma vez só, eu acho que ali é o mais rápido para quem faz solo, tá? Agora, se você tá numa scan, né, se você faz em colaboração com outras pessoas, eu acredito que esse método aqui é o melhor. Bom, e basicamente, cara, você vai lá, abre o capítulo, né, você vai abrir esse capítulo no aplicativo e tem um sistema ali de salvamento, né, ou seja, se você fechar, ele vai continuar salvo ali, e aí você consegue gerar um rascunho, cara, da tradução daquela página com uma IA. E, bom, as IAs que eu estou utilizando, no caso, é o Gemini, principalmente aqui no começo, né, eu estou usando o Gemini, ou você pode rodar uma IA localmente no seu computador, que é o Olama. Eu não vou, enfim, entrar em muitos detalhes, né, mas se vocês quiserem, depois eu ensino como faz. Mas praticamente o principal aqui do app é o Gemini, tá? E é gratuito, tá? Eu vou explicar como que faz para usar gratuitamente, você não vai gastar nada do seu bolso, tá? Você pode usar gratuitamente. E bom, você consegue ali, cara, revisar, organizar e editar ali os blocos que a IA ela vai gerar, no caso, a tradução que ela vai gerar. Então, esse que é o diferencial. Você consegue ali revisar, como eu falei, né? Tem aqui um aviso bem claro aqui. A IA, cara, ela não vai traduzir para você, ela vai traduzir com você. Ou seja, se você simplesmente tacar os capítulos e clicar no AI Draft e gerar vários rascunhos lá, não vai ficar bom, tá? Não vai ficar bom, porque não é a questão, o problema não é tanto o aplicativo, o problema são as IAs gratuitas que nós temos, né? Claro que se você usar uma IA mais melhor aí, um SOTA, né? Você vai ter um resultado muito melhor, mas como nós estamos utilizando a IA gratuita, né? Que é o Gemini, é um modelo um pouco inferior aos que nós temos atualmente. Ele é um pouquinho só inferior, não é muito não, tá? Também. Ainda vai ter alguma coisa que ele vai colocar errado, vai ter alguma coisa que você queira mudar, uma ordem ali que ele... Às vezes ele confunde muito, cara, a ordem das falas, né? Quem traduziu sabe disso. Confunde muito da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Então você tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, tá? Então é por isso que, cara, basicamente o tradutor ele vai virar o revisor, né? Vamos dizer assim, vai virar o revisor. Você vai ter que revisar o que ela traduzir. E, bom, é claro que isso, assim, acelera em 10 bilhões de vezes, tá? O workflow completo, ele vai te acelerar muito mesmo. Então, bom, eu não vou mais enrolar aqui, né? Eu acho que eu já falei demais. Você também consegue exportar em TXT ou DocX, né? Que é o documento do Word. Então, enfim, vai dar sua preferência aí. Bom, eu vou aqui ensinar como que baixa, tá? Primeiro você vai cair nessa página aqui, certo? Você vai estar nessa página aqui do repositório. Confirma, né, que você tá aqui no Zense, Mangá e Translator, confirma que é essa rotinha, e aqui ó, Zense, tá? Nós estamos nessa release aqui, mas provavelmente eu posso soltar outras releases, né?
Bom, o que você vai fazer? Você pode vir aqui, clicar aqui, ó, em baixar o Windows 64, ou você pode clicar na release atual, ou aqui, ó, que você consegue ver também todas as releases. Enfim, todos eles dão para um mesmo local. Eu coloquei aqui para ficar bem fácil de você achar. Também tem aqui nesse cantinho, ó, onde você consegue baixar o mais recente, que eu, enfim, atualizei há 15 horas atrás, ontem no caso. Então, bom, clicando aqui em baixar, você vai cair nessa tela aqui, e é aqui onde você vai conseguir achar o arquivo que você quer baixar. Então, o que você vai fazer, né, de todos que tem aqui, você vem nesse daqui, ó, setup.exe, tá vendo aqui, ó, não é o .sig, tá, é o .exe, só o .exe. Você vai clicar nele, você vai baixar normalmente, como se estivesse baixando algo normal, salvou, baixou numa pasta, certo? Bom, pessoal, depois que você tiver baixado aí, você vai abrir ele, tá? Você vai dar 2 cliques nele aí, não precisa executar como administrador. E bom, aqui apareceu o que eu queria mostrar pra vocês. Quando você vai ver isso aqui, tá, calma, não precisa ficar aí assustado, tá? Isso aqui não é vírus, como eu falei antes, é o problema do Smart Screen, tá? Esse aqui é o Windows Smart Screen, tá vendo aqui, ó? Ele impediu que o aplicativo não reconhecido fosse iniciado, tá? Então aqui ele não tá acusando de vírus, tá, pessoal? É que simplesmente, ó, fornecedor desconhecido, ou seja, não tem o code sign, tá? Não é assinado. Então ele vai falar que, pô, ele vai falar, não, é melhor você não rodar porque pode ser que tenha alguma coisa ali que seja vírus ou algo do tipo, né? Mas como eu falei, o código tá aberto aqui, então você consegue ler o código inteiro. Você consegue aí fazer o que você quiser com o código, cara. Você consegue, enfim, fazer alterações, né? Do jeito que você quiser. Tem até licenciado pelo MIT aqui. O MIT dá licença do Open Source. Como eu falei, se você aí tiver, enfim, com medo de alguma coisa, cara, joga isso aqui numa IA ou sei lá, pede pra alguém que conhece analisar aqui, a pessoa vai ver e ela vai ver que não tem nada de errado aqui, não tem, enfim, nenhum problema aqui da minha parte, tá? Então, bom, o que você vai fazer, né? Se aparecer aquela mensagem, você clica em ver mais e aí você clica em executar a si mesmo, tá? Executar a si mesmo. Quando você clicar aqui, ele vai abrir um setup normal, tá? Um setup de aplicativos. Você provavelmente já deve ter visto isso daqui se você costuma usar o computador. Bom, você vai clicar em próximo, eu deixei em português aí pra todo mundo, né? E como eu já tenho instalado aqui no meu PC, enfim, eu tava testando, né? Então eu vou clicar aqui em desinstalar antes de instalar, para instalar tudo do zero, porque eu quero mostrar para vocês passo a passo. Bom, clicando em próximo, eu vou primeiro desinstalar aqui. Pronto, agora que eu desinstalei, ele vai aqui de novo, né? Mostrar outra versão aqui, que é a nova. Bom, e vocês podem ver que ele é bem levinho, pessoal, é 17 MB só, então, né? Enfim, roda aí qualquer máquina bem... Aqui aí, roda em qualquer PC, velho. Qualquer PC vai rodar isso aqui, tá? Então pode ficar tranquilo aí. Você clica em próximo, vai esperar ele baixar aqui. Consegue ver os detalhes, né? O que ele tá baixando aqui, tá? Clico em próximo. Aí aqui ele vai pedir pra, né, ele vai perguntar se você quer executar. No meu caso eu vou deixar habilitado, porque eu quero que ele já rode agora no preço eu abrir. E aqui criar atalho na área de trabalho é pra você, né, usar ele lá, assim, ao invés de você pesquisar aqui na lupa, você já clica lá na área de trabalho e você já abre ele. Então, bom, clicar aqui em concluir, aí ele vai estar abrindo aqui. Bom, e ele vai abrir, pessoal, como um aplicativo normal, tá, em desktop mesmo, olha só que beleza, pessoal, aqui estamos no gigantesco. Bom, então ele é um aplicativo, pessoal, como eu falei, por enquanto só funciona no Windows, tá? Porque o foco principal dele é no Windows. E bom, ele também já tem um updater ali, aqui como vocês podem ver, a verificar a atualização. Então, se por acaso você baixou alguma versão errada, ou você, enfim, eu sempre vou estar atualizando ele, se realmente a recepção for boa. Então você sempre clica em verificar a atualização, depois eu vou deixar algo automático, mas enfim. Aqui você tem um board, essa daqui é a tela inicial, o dashboard no caso. Então você tem aqui essa aba de retomar traduções, onde as suas traduções recentes que você fez vão aparecer aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem nada por enquanto, porque eu excluí os dados, né? Eu excluí tudo que tinha, então, da outra versão, então ele não tem nada aqui. E bom, aqui, né, o primeiro passo ele já te explica, né, que é para você colocar a chave do Gemini. Como eu falei, tem 2 tipos de modelos que você pode usar, que é o modelo do Google, né, que é o Gemini, ou então o Ollama, que o Ollama, para quem não sabe, é meio que um indexador de modelos, tá? Então você tem vários modelos open source, né, modelos ali que rodam na sua própria máquina, mas é claro que eu tenho que dizer aqui, depois eu vou falar mais sobre isso, mas você tem que ter uma máquina boa para poder rodar esses modelos, mas se você não tiver, você pode usar o Gemini mesmo, tá? Então você só precisa colocar a sua API Key do AI Studio aqui. E bom, lembrando que essa chave, pessoal, ela não passa por um proxy meu, nem algo do tipo, fica tudo salvo no seu computador, não sai do seu computador, tá? Tudo tá rodando no seu computador, então não vai enviar para nenhum servidor meu para eu tentar pegar sua chave, tá? Então pode ficar tranquilo quanto a isso, que realmente eu não vou fazer isso, não tem nada como isso no código, você pode olhar lá de novo se você estiver desconfiado. Bom, e antes de eu colocar a chave aqui, eu quero te explicar como que funciona aqui, tá? Tá bom, primeiro de tudo, cara, você tem aqui o histórico, onde você consegue acessar a sua biblioteca, que está aqui na esquerda. E você também tem aqui o principal, que é selecionar o capítulo. Então, como que funciona, né? Como eu falei, você primeiro já tem que ter a RAW baixada no seu PC.
tá? Você tendo a RAW baixada no seu PC, você pode selecionar uma página e aí ele já pega todas as páginas ali que estão na mesma pasta, que estão no mesmo lugar. Então, cuidado, né, quando você for usar isso, para ele não pegar. Enfim, se você tiver no Downloads, né, vamos dizer que você tem uma página solta lá no Downloads. Se você abrir essa página, ele vai abrir todas as páginas que tem no Downloads. Então, enfim, eu não recomendaria você fazer isso, né? Mas tem aqui, caso você queira só traduzir uma página, né, vamos dizer, quer traduzir só uma página, então você pronto, coloca isso daqui. Bom, você vem aqui em selecionar pasta, certo? Selecionar pasta, e aí você vai na pasta que você quer traduzir, né, dos mangás que você quer traduzir. Então, bom, eu tenho minha pastinha aqui de mangás, né? Bom, eu vou abrir o Rinkoku aqui, porque vocês conhecem aí o Rinkoku, né? Conhece bem aí. Já é bem conhecido aí em todo mundo. Então, bom, eu vou abrir aqui o 19, então clicou no 19, vai estar aqui, ó, selecionado. Você clica em selecionar pasta, certo? Pronto, selecionou a pasta, aqui você tem a opção de escolher o nome, tá? Então, é bom, né? Então, por exemplo, aqui eu só vou colocar Rinkoku capítulo 19, inglês. Vou tirar aqui a cadê descanso. Pronto. Aqui é o nome, tá? Que é bom pra você se achar, né? Conforme você vai traduzindo várias vezes, você vai acumulando ali, né? Então, é bom você deixar bem nomeadinho aí pra você conseguir se achar. Tá bom, você clica em iniciar a tradução e acabou, pessoal. Aqui é o editor. Essa é a parte principal do aplicativo, tá? Então aqui nós temos esse editor que, como eu falei, o maior problema é que você tem que ficar dando alt tab, você tem que ficar virando, você tem que ficar lendo e depois você volta para escrever. E aqui você faz tudo isso em um lugar só. Aqui você consegue ler ao mesmo tempo que você escreve. Então eu vou mostrar aqui o editor para vocês como que funciona o editor. Então, bom, aqui primeiro desse lado, pessoal, você tem os blocos, tá? Que são blocos, eu separei a tradução em blocos, mas depois eu vejo se eu adiciono uma outra opção para você só colocar o texto cruzão mesmo, como se estivesse escrevendo um bloco de notas. Tá, eu coloquei em blocos porque eu acho que é melhor, tanto para IA e também para você que está escrevendo, né? Então, bom, você tem aqui os atalhos de teclado, caso você, né, queira usar. Alguns textos bugados aqui, depois eu vou arrumar. Mas enfim, você clicando aqui em novo bloco manual, você consegue colocar um texto aqui, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o título, né? Então, capítulo 19, minha única pessoa amada. É isso, né? O texto tá aqui. E aí você consegue selecionar, pessoal, esses sinais aqui, ó, tá vendo esses sinais? Eles significam o que é aquele texto, tá? Porque, enfim, algumas pessoas não ligam pra isso, tá? Então isso é muito de você, eu coloquei porque eu acho que é muito melhor, né, pra pessoa que vai fazer o typing ali, pra ela entender aonde que tá cada coisa, tá? Que ela normalmente vai pegar o redrawn, ou seja, ela vai pegar aquela sem texto, nada, né, sem nada. Então a pessoa normalmente ela vai achar muito isso daqui muito útil, tá? E aqui tem a legenda, né? Então se você não souber o que significa, você olha aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, esse daqui, né, os colchetes, colchetes, não é colchetes daqui, né, eu esqueci o nome. Esses retângulos aqui que eu esqueci o nome agora, tá, mas vocês sabem o que é. Então, ele, no caso, significa os retângulos, né, ou seja, sabe aqueles textos de narração? Então, é ele, basicamente é isso, tá, os retângulos. E aí você clica nele e ele fica marcado aqui colorido, tá, depois ele vai ficar do jeito mais interessante lá no texto, depois vocês vão ver, né, quando você exportar. Então aqui você consegue selecionar, você não precisa ficar clicando aqui, como eu falei, eu já coloquei aqui os atalhos de teclado, porque você consegue mexer bem melhor. Então, ó, eu consigo mudar aqui, ó, você clica aqui, ó, você consegue mudar pelo seu teclado, sem clicar lá, tá, que aí fica bem mais fácil, né, de você ficar mexendo o mouse toda hora, aí você só lê aqui e vai digitando, né. Então, bom, você consegue colocar aqui Caramba, eu tô esquecendo o nome desses negócios aqui, cara, vocês acreditam? Enfim, você consegue colocar aqui também pensamento, né? Então, se for um balão de pensamento, é esse roxinho. Se for o balão duplo, aqui, ó, é esses dois aqui. Se for o texto fora, né? Que texto fora normalmente é SFX ou o título mesmo, como tá aqui. Então, esse é texto fora, então eu vou colocar aqui, certo? Bom, essa é a parte manual, tá? Então, agora eu vou explicar pra vocês como que funciona como que você usa a IA aqui nesse workflow, tá? Então, bom. Com as setinhas do mouse, né? Ou então se você quiser clicar em próximo, eu vou com as setinhas do mouse, que eu acho melhor. Você consegue mexer também, então se você quiser enxergar alguma coisa aqui, né? Você consegue, ó, mexer com o mouse aqui e tal. Se você clicar aqui, ele volta ao normal. Então, bom, mexendo aqui, é bom lembrar também que ele fica aqui escrito, né? 3JPEG, que é o arquivo. Então, caso você se confunda aí com os arquivos, você consegue ler lá em cima, lá, qual é o arquivo que você tá fazendo agora. Então, aqui 23, tá? Bom, aqui eu tenho aqui uma página com textos, então eu vou usar ela para poder usar a IA. Então, se nós clicarmos em AI Draft, que aqui é onde a mágica acontece, vai dar um erro, tá? Pronto, deu um erro. Novamente esses textos bugados que não estava antes, não sei o que aconteceu aqui, mas enfim. Erro de configuração, VK do Gemini não foi encontrado, então nós precisamos configurar ela, tá? Então deu erro, né? Então nós vamos ter que configurar ela para que a mágica aconteça, tá? Então quando vocês voltem aqui no dashboard, não sei se vocês lembram, mas tem aqui, né, como você configurar a Gemini API, cara, ok, tá? Então lembram que eu falei aqui como que fala, do retomar traduções? Tá aqui, ó, tá vendo? Então quando você clica aqui, você já volta para lá, certo?
Então, ó, aqui você vai estar fazendo aqui, você pode vir aqui e colocar a sua API. Como que você encontra a sua API do Gemini, tá? Agora eu vou ensinar para vocês essa parte que eu vou separar. Se você já sabe como pega a API, então você já pode pular essa parte, tá? Mas eu vou explicar para quem não sabe ainda, tá? Bom, primeiro você volta pro seu Google aí, né? Onde você estiver aí. E você pesquisa por Google AI Studio. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Eu vou deixar o link do AI Studio aí na descrição para vocês entrarem. Vocês não precisarem pesquisar no Google. Vou deixar tudo aí nos comentários, todos os links aí. Eu vou deixar aí. E bom, você vai cair nessa tela, né? Você vai fazer o seu login com o Google normalmente. Você vai cair nessa tela. Quando você cair nessa tela, né? Pra quem não sabe, isso aqui é o estúdio do Google, né? Onde você consegue usar os modelos do Gemini gratuitamente, tá? Você tem bastante limites aí pra você usar. Ele é bem melhor do que se você usar o aplicativo lá deles, né? Que é o Gemini App lá. Aquela bomba velha lá. Tá? Então, bom, você vem aqui, ó, Get API Key. Tá vendo aqui? Você clica aqui, ó. E você vai cair aqui nas chaves de API, tá? Eu vou borrar aqui porque pra vocês não pegarem minhas chaves, obviamente. Lembrando que essas chaves, cara, elas são segredos, tá? Então você não pode ficar compartilhando com ninguém aí. Não coloca nos comentários, cara, não façam isso, tá? Essas chaves são de vocês não podem deixar isso, mostrar isso pra ninguém. Como nós vamos fazer o nível gratuito aqui, então, tipo assim, aí que não tem muito problema, né? Porque você não vai passar do nível gratuito e ninguém vai te cobrar nada por isso, né? Enfim, é o nível gratuito. Mas, né, é bom você manter ela segura e não ficar compartilhando com ninguém, tá? Então, bom, o que você vai fazer? Você vai criar chave de API aqui, certo? E você vai dar um nome da sua chave, tá? Então eu vou colocar aqui Manga AI Translator. Pronto. Aí você vai ter que escolher um projeto. Se você não tiver um projeto ainda, você pode criar um, tá? Então você clica em criar projeto. Aqui, você vai lá dar um nome pro seu projeto, né? Então, aí, vídeo, bom, criar projeto. Aí ele vai criar um novo projeto, obviamente, lá. Após isso, ele vai selecionar automaticamente. Eu já tenho ali alguns outros projetos, mas enfim. Aqui tem aqui, ó, Manga AI Vídeo, certo? E você vai clicar em criar. Agora aqui eu vou borrar essa parte aqui, tá, pessoal? Porque, enfim, tem as informações aqui, não é pra vocês pegarem as informações, né, da minha chave, tá? Mas basicamente, vai ter aqui todas as informações que você precisa. E você clica aqui em copiar chave, ou você clica aqui nesse botãozinho aqui. Mas enfim, você vai clicar em copiar chave, copiado para a área de transferência. Você pode fechar e você pode sair aqui do AI Studio, tá? Você volta aqui, né, novamente pro aplicativo. E aqui no Gemini API Key, você vai colar essa chave. Pronto. Colou a chave aqui, tudo feito, tá tudo pronto já para você usar a IA. Então, quando você vem aqui novamente em retomar traduções, se nós formos para esta página aqui, você vai clicar em AI Draft e vai esperar alguns segundinhos que ele vai traduzir, tá? Esta imagem. Ele não demora muito não, tá? 10 segundos eu acho, mais ou menos. Claro que aqui, ó, não foi 10 segundos. Então, ó, pode ver que ele traduziu, ó, one strike, um golpe, as expected of the winter beer of Tidus. Então, como esperado do urso do inverno de Tidus. Aqui a gente traduz, né, como urso invernal. Invernal porque eu acho melhor. Então, por exemplo, eu mudei aqui, tá vendo? Eu mudei o que ela fez aqui. E aí você pode também, né, aqui só colocar mesmo... Normalmente aqui você pode selecionar qual que é cada, né? Então, por exemplo, você quer pensamento, né? E o pensamento é específico. Então aqui, pessoal, nós temos a tradução completa. Vocês viram que foi bem rápido aqui, eu cliquei em AI Draft e ele já traduziu aqui pra mim, ó. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui também, com essa página, eu vou excluir aqui, ó, você consegue excluir. Eu vou clicar aqui em AI e vocês vão ver que ele vai traduzir novamente. Ele traduziu bem mais rápido, porque só era um desse aqui. Então, minha única pessoa amada, né? Então, como eu falei, às vezes ele traduz meio cagado, né? Então, por exemplo, minha única pessoa amada, eu não gosto. Então, eu tiro o meu. Então, eu tiro o meu, eu também não gosto do minha única pessoa amada. Pronto, tirei, já era, tá assim. Então, é isso, pessoal. O workflow é esse, cara. Entendeu? E tipo assim, isso aqui é muito... Viram que é bem mais rápido, né? Claro que, pô, é só um texto aqui, né? Se você não compensa você usar isso daqui, pessoal. Porque como eu falei, você tem um limite do gratuito, que são, acho que 5 ou 10 requisições por minuto, tá? Não é por dia, então você pode clicar aqui 5 ou 10 vezes por minuto, tá? Então toma cuidado aí quando você for clicar pra você não estourar o limite do minuto, né? Mas quando, enfim, obviamente que depois de um tempo ele vai resetar. Depois de um minuto você já consegue clicar de novo. Então, atualmente, o melhor modelo que a gente tem para isso aqui gratuitamente, claro que você pode usar no GPT lá, depois eu vou colocar mais outros modelos aqui, mas por enquanto eu quero focar na gratuidade, né, na facilidade de você usar, tá? Então, ó, como eu mostrei para vocês, né, então aqui a gente tem pouco texto nesse mangá aqui, mas ó, tem mais aqui, então você vai clicar em AI Draft e ele vai fazer novamente, tá? E, bom, pode ser, pessoal, que às vezes aconteça dele traduzir na ordem errada, tá? Então, quando ele traduzir na ordem errada, você simplesmente pode clicar aqui nessa seta. Você consegue mudar a ordem, tá vendo? Então, bom, é muito melhor de você fazer isso, pra você
conseguir colocar na ordem correta, caso ele... Que às vezes aí a pessoa ela é meio burra, né? E às vezes ela traduz na ordem errada. Por isso que eu coloquei essa opção aqui, que aí você consegue mexer, né? Se ele ficou um a mais ou um a menos, você só mexe aqui e pronto. O problema é resolvido. Tá. Bom, agora eu quero mostrar, pessoal, para vocês a parte dos ajustes, né? Então, nós temos também um modelo, um tema claro, para quem gosta aí. Nossa, aí ó, funciona, né, em tudo, o modelo claro. Mas eu não gosto muito, eu prefiro esse modelo escuro, é melhor. Então, deixa eu voltar aqui, modelo escuro. Cadê? Aqui, pronto. E bom, mostrando aqui novamente, atualmente nós estamos aqui, tem a primeira opção que tem aqui é a atualização, ou seja, eu recomendo vocês verificarem aqui periodicamente, porque eu vou sempre arrumando alguns ajustes, por exemplo, do texto ali que estava bugado, então eu vou arrumar esse ajuste, vou fazer esse ajuste no texto, né, então quando eu fizer, você clica em verificar agora, ou então aqui no dashboard mesmo, ó, verificar a atualização, então ele vai falar, né, se tem alguma atualização ou se já está na atualização mais recente, tá? Então, como eu já tô na mais recente, ele falou que já não tem nenhuma outra atualização. Então, é entendido, né? Clicando aqui, né, e se aparecer alguma coisa aqui, você clica aqui para você baixar o novo update. Bom, aqui nós temos os modelos, pessoal, que aqui é a parte interessante, né, que é como que você quer traduzir, né? Como eu falei, o principal do app é o Gemini 2.5 Flash, porque é o gratuito, tá? E ele tem uma qualidade boa, como vocês viram ali, a qualidade dele é boa para traduzir. Então ele traduz facilmente ali várias páginas, né? E ele tem um limite bem tranquilo ali, que nem eu falei, são 10 ou 5 requisições por minuto. Então você pode ali traduzir bastante, né? Durante, sei lá, 10 minutos você traduz bastante páginas. Pode ser, é claro, né, que ele é o gratuito, pessoal. Então lembre-se, tudo que é gratuito, cara, é meio ruim, sabe? Não é o melhor, né? Então pode ser, né, que ele cague às vezes em algumas páginas mais complexas. E aí é onde você entra, né? Você vai ter que ali revisar o que ele vai fazer. Então você tem duas opções, né? Ou você usar o 2.5 Flash ou o 2.5 Flashlight. O Flashlight ele é horrível, pessoal, então não usem, tá? Eu coloquei aqui porque eu queria ter tudo bonitinho aqui pra todo mundo, né, usar, se você quiser usar, se for melhor pra você ou não, tá? Porque ele é bem mais rápido, pessoal, o Flashlight. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele é bem mais rápido, mas eu não gosto muito da qualidade dele. Ele acho bem ruim assim, quer ver, ó? Tá com o Flashlight selecionado, como eu mostrei pra vocês, eu selecionei ele. Bom, a chave foi aceita, mas o projeto não tem permissão para usar a Gemini. Ou ele não quis aí funcionar por algum motivo, né, enfim. Bom, então deixa ele quieto aí, mas eu testei ele uma vez e ele tinha dado certo, então pode ser que, enfim, tente a sorte aí, tá? Tente a sorte aí, cara, mas o 2.5 Flash funciona, como a gente testou já, eu já testei com vocês aqui. Então, e eu recomendo mesmo ficar no 2.5, porque o Flashlight ele é muito mais rápido, ele faz em 2, 3 segundos, mas a qualidade é inferior, tá? Então, enfim, se você procura velocidade, o Flash é melhor. Você também tem outros modelos, como o 2.5 Pro, o 3 Flash Preview e o 3 Pro Preview, né? No caso aqui, o melhor seria, no caso, o 3 Flash Preview, só que ele já é pago, pessoal. Então, aqui nós já estamos entrando nos modelos que são pagos, tá? Então, como que funciona? Você precisaria pagar um plano de API do Google, né? Eu não vou ensinar aqui, se vocês quiserem aí, vocês pesquisem aí, deve ter um tutorial. Ou se realmente pedirem muito, eu explico como que faz. Mas, basicamente, você vai ter que pagar um plano, né, no Google, para você usar esses modelos. É claro, eles são melhores, muito melhores, tá? Então vai ter muito pouco erro ali, muito pouco erro na tradução, que são modelos obviamente melhores, só que são pagos, né? Então, enfim, não tem como a gente usar. Então fique aí no 2.5 Flash, se você aí não quer ficar pensando muito, vai no 2.5 Flash que certeza funciona bem, é rápido e, enfim, você consegue traduzir muitos capítulos com ele. Tá, gratuitamente. Bom, e aqui nós também temos o Ollama, que no caso é para você rodar um modelo local. Eu testei, pessoal, com o Ollama 2 bilhões, é esse aqui, ó, Queen 3 2B, tá, o Queen, modelo Queen. Tem outros modelos que eu coloquei aqui, ó, Mini CPM. Esses modelos aqui pontuaram muito bem, pessoal, em OCR, que no caso é a leitura de imagens, né? Todos eles aqui foram selecionados por causa disso, porque eles pontuam bem. Tá? O Translate Gemma, para mim, é o melhor, porque eu testei o melhor, porque ele é voltado para a tradução do próprio Google mesmo. Então, ele é específico para isso, para tradução. Então, eu recomendo você usar ele. Mas, caso você tenha um PC muito fraco assim, você pode testar com o 2, pessoal. Só que o 2, pessoal, é horrível, tá? Então, assim, sendo sincero pra vocês, se você tem um PC assim ruim, cara, se você não tem uma placa de vídeo da NVIDIA e tal, cara, vai com o Gemini mesmo, 2.5 Flash. Agora, se você aí tem um PC bom, assim, se já tem um PC melhorzinho, e você consegue rodar esses modelos locais, eu recomendo você rodar eles, porque não tem limite nenhum e é gratuito, cara. Todos eles aqui são gratuitos, você só precisa baixar eles, tá? Todos são gratuitos e você assim, vai traduzir aqui que nem uma máquina, irmão, esse daqui. Você vai traduzir que nem uma máquina com eles, tá? Principalmente com o Translate Jam. Pra você abrir aqui, no caso, você precisa estar com o Ollama aberto, tá? Então, eu vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês, mas eu não quero ficar muito preso aqui. Mas eu vou abrir o Ollama aqui, ó, já quer atualizar. Então, bom, você tendo aqui, pessoal, o Ollama aberto,
ele já vai automaticamente reconhecer no aplicativo, tá? Já tem o Olhama aqui, tá aberto. Então, para você baixar no modelo aqui, você só vem aqui e procura meu modelo. O Translate eu acho que não tem aqui, pessoal. O Translate Remedy não tem aqui, então você vai ter que baixar de outra forma, né? Como eu coloquei aqui, você faz isso aqui, ó. Você copia esse código e coloca no seu terminal que ele vai automaticamente baixar para você. Você só precisa ter o Olhama instalado, como eu falei. Eu não vou explicar aqui, não vou mostrar porque, enfim, o foco não é esse, o foco é mostrar o aplicativo, eu já tô, enfim, estendendo demais. Mas bom, eu testei com 2 bilhões, como vocês podem ver aqui, ó. Bom, selecionei o Olhama, quando você volta aqui pro dashboard, aqui, ó. Nas settings, você tem que ativar essa opção aqui, tá? Então não se esqueçam disso, ó. Ativem, pessoal, essa opção aqui, tá? Ativando essa opção, ele vai funcionar normalmente. Então aqui a gente vem aqui, coloca no Queen 3. Coloquei no Queen 3 e depois você reinicia o aplicativo, enfim, eu vou tentar dar um jeito dele de eu não precisar iniciar ele, depois eu vou fazer uma atualização. Mas ó, vocês podem ver que o Olhama tá online agora, porque já tá com o modelo selecionado, com 2 bilhões. E você consegue traduzir. Eu não vou mostrar, pessoal, porque o meu PC ele não tem uma placa de vídeo da Nvidia, tá? Então ele só funciona com a CPU. E esse modelo aqui, ele é horrível, pessoal. É muito ruim mesmo, então assim, ele demora muito, demora tipo 300 segundos pra você traduzir uma página com alguns textos. Então eu não recomendo, realmente não recomendo você usar, tá? Recomendo você usar o Gemini. Mas caso você queira, né, testar, eu vou mostrar pra vocês um teste que eu fiz com ele, ó. Rodei aqui, então, ó, eu pedi pra ele traduzir essa página aqui. Ele pensou por 348 segundos. E olha a tradução dele, pessoal. Uma ataque, ó. Foi essa mesma página aqui que eu mostrei pra vocês antes. Essa mesma página aqui, pessoal. Essa mesma página que o Gemini traduziu. Uma ataque. Essa parte aqui, ó. One strike. Um golpe, ele traduziu como uma ataque. Aí depois aqui, ó. As expected of the winter bear of Tidros, né? Perdoe pelo meu inglês das ruas aí. Mas bom, como esperado do urso invernal de Tidros, ele traduziu as esperadas do beare de inverno do Tidros. Tá vendo como é uma tradução bem porca assim mesmo, né? Aí ele colocou aqui na coisa aqui, ó, ponto de exclamação. E aí aqui, né, ele colocou pormento, pessoal. Pormento é massa. Pormento é massa, ele quis dizer massa, só que ele confundiu, porque é um modelo bem fraco, pessoal. Como eu falei, ó. Ele colocou aqui, ó, olha aqui, ó. But, tá vendo? Pormento. Olha só isso, pessoal. Que coisa horrível. E aí, I can kill him, ele colocou, posso matar-lhe. Tá bom. Enfim. Depois ele ainda traduziu errado. Eu possuo matar-lhe. Olha só, pessoal, como é horrível. Então assim, tá explicado aqui, cara. Tá autoexplicativo, né? Não usem o 2B, tá? Foi o 2B que eu usei. Eu coloquei aqui porque, cara, se você quiser, se você der sorte, pode ser que você tenha sorte aí com ele, né? Pode ser que você tenha sorte, mas enfim. Não use ele, né? Eu prefiro que você use o 4 bilhões mesmo. Ou então algum dos outros aqui, né? Quanto maior esse número, pessoal, tá vendo esse número do lado do B? Quanto maior esse número aqui, então melhor o modelo é, tá? Teoricamente. Mas, enfim, o Translate eu recomendo você usar ele, porque ele é o melhor. Então, bom, é assim que você usa Então, essa parte que eu expliquei tá bem explicada, acredito eu. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te explicar como que funciona, tá? Eu vou te explicar aí qualquer dúvida que você tiver. Eu pretendo adicionar, pessoal, outros modelos como o GPT, o Cloud, né? Enfim, outros modelos para você usar, mas todos eles são pagos para você usar a API deles aqui. Você precisa pagar, não é igual no chat, não é igual o Gemini. Então, a não ser que você tenha pago, né? Não compensa. Aqui tem a aparência, como eu falei, né? Os temas, você pode mudar os temas. Você consegue apagar todos os dados, tá? Que são imagens e encaixe, né? Porque para ele salvar, ele salva numa pasta encaixe. Então você tem uma pasta encaixe no seu próprio computador, tá? Que ele vai salvar lá. E aí por isso que você consegue abrir, né? Ele aqui, por causa que ele salva lá. Então tem um sistema que ele, depois eu vou mostrar pra vocês que ele já apaga mais automaticamente. Mas se você quiser apagar, você clica aqui em apagar dados deste app, tá? Você consegue apagar tudo, inclusive as configurações. Aqui eu vou mostrar o tutorial, caso você não tenha entendido. Clicou aqui, pronto. Ele, enfim, já detectou que a API tá aqui, então não vai falar nada. E por fim, você tem aqui o Ko-Fi, tá? Que é, enfim, pra você apoiar com o café aí. Você consegue aqui clicar aqui e ele vai te redirecionar pra minha página do Ko-Fi, tá? Então, enfim, se quiser apoiar o projeto e tudo mais, né? Que nem eu falei, atualmente ele é 100% gratuito, cara, você não precisa pagar nada. Mas se você não for uma pessoa muito técnica, eu pretendo ali, sei lá, tentar adicionar um planos aqui pra você usar, né? O Gemini. Usar esses modelos sem você precisar ficar buscando API key ou essas coisas do tipo, né? Enfim, eu prefiro que você traga a sua própria API, porque é muito mais seguro, pessoal, e assim, é tudo de você, né, cara? Você que resolve aí. Se você tiver um plano e tal, você consegue ver usar o seu plano, tá? Para o plano é a mesma coisa, tá? Se você tiver um plano pago pra usar, é o mesmo caminho, só precisa pegar a API e usar, tá? E bom, agora, né, indo pros finalmente aqui, eu quero voltar aqui novamente pro editor para mostrar como funciona a exportação dos capítulos. Então, bom, percebam que, pessoal, nessa página aqui não tem texto, tá? Então, quando uma página não tem texto, você clica aqui em cima, marcar sem texto. Clicou aqui, ele vai marcar como concluída, certo? Então, como concluída, e percebam que na biblioteca ele aparece aqui, tá? Em progresso, mostra o seu progresso que você tá. Aqui, ó. Então, bom, clicou aqui.
Perfeito, né? Então, bom, vamos supor aqui que eu já terminei o meu capítulo, pessoal. Já terminei ele, então vamos lá para o final e vamos clicar em finalizar capítulo, tá? Você pode tanto clicar só em exportar capítulo como finalizar capítulo. A diferença é que quando você clicar em finalizar capítulo, ele vai excluir, né, as imagens em cachê, porque basicamente ele duplica meio que a imagem, tá? Então, por exemplo, se você tem uma imagem numa pasta, ele pega essas imagens e coloca em outra pasta para que o aplicativo consiga ler essas imagens, entenderam? É basicamente assim que funciona. E então, tipo assim, dependendo do quanto de mangá que você estiver traduzindo, pode ser que ele fique duplicado e fique muita coisa. Então, eu coloquei aqui para ele excluir automaticamente. Depois eu vou colocar uma opção para você desativar e ativar isso, mas por enquanto eu deixei ativado aí, que eu acho que é interessante. Então, bom, você vai clicar em finalizar capítulo e vai escolher o formato que você quer. Então, bom, você pode tanto exportar em TXT ou um Microsoft Word, né? Eu recomendo o Word, pessoal, porque os textos vão coloridinhos. Se eu não me engano, os textos vão coloridos, tá? De acordo com o que cada um significa. Mas, né, eu vou escolher aqui o TXT só para mostrar rapidamente aqui. Então, clicou em texto puro, ele vai aqui abrir essa caixa do Windows, né, para você salvar. Você pode salvar em qualquer lugar que você quiser. Eu vou salvar aqui, deixa eu ver, na pasta aqui. Salvar em documentos aqui, pessoal. Documentos e mangás. Vou traduzir aqui, ó, tradução mangá. Então só pode mudar o nome aqui. Eu também vou colocar ele para colocar aquele nome que você colocou. Mas bom, tradução mangá, certo? Aqui, arquivo de texto, salvar. Perfeito, vocês podem ver que ele já excluiu, né, aquela imagem que estava aqui, então não tem mais cachê, tá? Ele também tirou a API key daqui, não era para tirar, mas beleza. Como eu falei, tem beta, né? Então, enfim, tem algumas coisas que eu vou ajeitar ainda, vou arrumar. E bom, a tradução, pessoal, ela já tá praticamente lá, né? É só você pegar ela agora, certo? Aqui, documentos, não, eu salvei, mangás. Então, bom, tá aqui. Aqui está, pessoal, a tradução. Então, tem a legenda aqui, pessoal, que ela vai explicar, tá? Então, a fala padrão, no caso, é sem nada, tá? É uma fala normal. Aqui você tem os retângulos, onomatopeias, enfim, tudo mais. E vocês lembram daquela página, pessoal, que eu falei, ó? Então, página marcada como sem texto. Está aqui, ó. Página marcada como sem texto. Minha única pessoa amada, que é aquela primeira página lá, o título tá aqui, certo? O texto tá aqui. E bom, eu coloquei aqui também, né, a página 1, e eu coloquei também isso aqui, pessoal, que são o nome dos arquivos, tá? Porque pode ser que às vezes você pegue os nomes, né, estejam bagunçados, embaralhados, então você consegue editar por aqui, tá? Consegue ver aqui qual que é a página. Isso é mais pro typer, né? Pra pessoa que vai fazer o type, porque ela consegue saber qual arquivo que ela tem que colocar esse texto, tá? Bom, aqui ó, eu coloquei novamente. Aqui vocês podem ver que os pensamentos, ó, então pensamento, um golpe, pensamento, texto. Aqui fora, né? Texto fora, eu consigo matá-lo. Olha só que interessante. E bom, os que não tiverem, vai estar aqui tradução pendente ou rascunho não revisado, ou seja, é os que você não colocou como concluído e nem colocou como sem texto, tá? E aí ele vai dar isso aqui, ó. Ele vai falar isso. Todas as páginas, ó. Então eu não mostrei obviamente tudo, né? Mas aqui, ó. Se a página não tiver texto, você marca aqui, ó. Página marcada como sem texto, tá? E, enfim, depois você vai fazendo o resto. E bom, basicamente é isso, tá? É assim que funciona esse o aplicativo aí. Enfim, demorou bastante aí, mas eu tentei ser o mais rápido possível pra mostrar sem ficar enrolando muito. E bom, como eu falei, está em beta, esse aplicativo está em beta, então tem coisas que eu vou arrumar ainda, muitas coisas aí que eu vou mudar. Inclusive, se você quiser ficar sabendo das atualizações ou do que eu vou mudar, que eu prefiro mudar, né? Aqui tem umas prints que eu coloquei, se você quiser ver melhor, né? Aqui, ó. Então, assim, é bem... Vocês entenderam qual é o fluxo, né? O workflow ali, vocês perceberam como é muito interessante e é bem rápido também, os modelos são rápidos. Então, você vai fazer uma junção, né? Então, você não vai fazer sozinho, você vai fazer junto com a IA. Então, no caso, você precisa dela e ela precisa de você. Você precisa revisar. Não faz, cara, só, tipo assim, com a IA, porque ela vai fazer alguma coisa errada e vai sobrar depois pro Tyler, vai sobrar pra outra pessoa que vai ter que arrumar. Então, assim, você, cara, usa ela, mas, tipo assim, revisa, olha o que ela tá fazendo ali, pra não saia merda, né? É claro que eu vou aprimorar muito também o system prompt deles, pra eles não terem esse tipo de problema, né? Não ficarem tão ruins, tá? Então, bom, aqui tem o roadmap, pessoal, que eu vou atualizando sempre aqui. Tá, aqui no caso é o meu planejamento, tá? Então, bom, a primeira coisa que eu quero fazer é o code signing no Windows, que no caso, para tirar aquela coisa do Smart Screen, né? Então, vai deixar a instalação mais confiável para vocês não ficarem com medo, né? Porque eu sei que tem gente que é meio inculcado com esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer o code signing no Windows para poder tirar esse negócio da tela, né? Do Smart Screen. Eu vou colocar novas APIs, pessoal, que é o Gemini, o Llama, né? Ou o GPT, o Cloud, enfim. Tirar só esses, né? Adicionar mais modelos do Llama, porque tem muitos modelos. E também incluir o Cloud GPT e outros, tipo, vários outros modelos que tem por aí que você pode usar. Também adicionar o suporte ao idioma inglês, tá? Porque atualmente esse aplicativo é exclusivamente para brasileiros, né? Ele tá todo em português, não tem inglês. Então ele é para brasileiro traduzido em inglês. Ou do japonês também, mas assim,
o System Prompt da IA, ele tá para ela traduzir do inglês para o português. Se você mandar em japonês, né, usar uma página em japonês, pode ser que ela traduza. Mas assim, vai traduzir bem assim, né? Acho que vai traduzir meio errado. Então assim, não recomendo por enquanto, né? Mas, enfim, eu vou também atualizar ele para ela traduzir diretamente do japonês, tá? Do coreano e também do mandarim, né? Caso você goste de manhwa e webtoons, você vai conseguir também traduzir isso. Funciona, já funciona com uma webtoon, mas o foco no caso é o mangá, mas também funciona. E também uma das coisas mais interessantes que no caso é, ao invés de você ter que baixar a HAL em algum lugar, você consegue pegar ela automaticamente, tá? Direto do site, de um site, né? Então, por exemplo, quem aí já usou o Miron, usou algum desses aplicativos, normalmente vocês sabem, né? O Mangaize, eles têm aquele sistema de extensão, né? Então você baixa uma extensão e com essa extensão você consegue ter acesso a um site, tipo o Mangadex. E aí, com isso, você consegue fazer a leitura lá, né, sem você precisar entrar no navegador do Google para você ler lá no site, tá? E a ideia é, enfim, implementar essas extensões inspirado no ecossistema do Miron para que você, ao invés de abrir um capítulo, você baixar e depois você abrir ele aqui, você simplesmente vem em alguma página aqui, né? Clique em sei lá, fontes, você vai lá no Mangadex ou onde você vai pegar o HAL, vai pesquisar o seu mangá que você quer traduzir e você vai colocar o nome lá. Você colocando o nome lá, automaticamente ele já vai trazer a página daquele mangá que você está traduzindo. E pronto, depois você só vai finalizar. Aí, bom, para quem for desenvolvedor aí quiser fazer alguns testes, fazer modificações, aqui tem, né, os requisitos que você vai precisar para poder rodar no seu sistema, né, em modo de desenvolvimento, né, isso aqui você não vai precisar se você é o normal aí, o usuário normal, você não vai precisar, isso aqui é para desenvolvedor, tá, desenvolvimento. E bom, já está funcional, pessoal, fase beta, obviamente, então preciso polir algumas coisas ainda, validar o update e tal, com esses bugs que apareceram ali agora. E bom, lembre-se, né, use o app apenas em materiais próprios licenciados, tá, então aí não use aí, enfim, né, você entendeu aqui, né, você entendeu. E bom, tá licenciado sob a licença do MIT, então você consegue ver aqui, né, no caso essa licença aqui, pessoal, é para uso, né, enfim, todo mundo pode usar do jeito que quiser, você pode fazer o que quiser, então, enfim, faça o que quiser. Se você quiser reportar algum feedback, né, eu vou deixar depois no próprio aplicativo uma opção mais fácil, mas é só você vir aqui, ó, você pode deixar nos comentários ou também aqui, ó, no Issues, tá vendo aqui? Você vem aqui em Issues e você clica em New Issue, e aí você coloca o título e você coloca o que você quer. Você coloque prints aí, como você chegou também, que me ajuda a entender o que tá acontecendo. Então, bom, é isso, né, eu inclusive abri uma aqui, ó, tá vendo? Eu abri uma aqui que eu consertei, que ele tava meio bugado, e aí eu consertei, foi ontem, inclusive. Então, bom, é isso aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e se vocês quiserem, eu ensino também mais coisas, tá? Sobre relacionado aqui a tradução de mangá, vocês deixam aí nos comentários, né? Porque os outros vídeos foram bem legais, então se a recepção for boa, né, desse aplicativo, eu vou continuar atualizando ele mais. Enfim, eu uso muito pessoalmente, assim, né? Eu resolvi liberar ele pro público, mas eu estava usando ele pra mim, né? Realmente só pra mim. Mas eu percebi que poderia ajudar muitas pessoas, então, enfim, por isso que eu resolvi soltar ele aqui, mas eu tava usando ele bastante pessoalmente, tá? Bom, é isso aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, deixa o like, se inscreve aí. E, bom, lembre-se também, cara, de que é beta, tá? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham que seria interessante eu adicionar aqui. Enfim, bugs também que vocês encontrarem, qualquer tipo de ajuda aí, vai ser muito interessante pra gente melhorar isso aqui ainda mais. Então, bom, é isso aí. Valeu e falou!